Bom dia, hoje é dia 8 de dezembro e hoje o nosso devocional fará uma reflexão na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Passagem do dia, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se em 1 Coríntios Paulo confronta a igreja, em 2 Coríntios ele abre a alma. É uma carta onde ele mostra lágrimas, medos, pressões, lutas, fraquezas e, acima de tudo, a suficiência de Cristo em cada uma delas. Esta carta é um convite para vermos que o poder de Deus não se manifesta na força humana, mas na dependência e na vulnerabilidade entregues a Cristo. Como tema central, vemos o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza humana. Em 2 Coríntios, Paulo revela que o verdadeiro ministério não se fundamenta em aparência, performance ou capacidade, mas em consolo de Deus, em sinceridade, em sofrimento, dependência e fidelidade ao Evangelho. Paulo começa exaltando o Deus que consola em toda tribulação, não para tirar o peso, mas para nos capacitar a consolar os outros. Toda dor que Deus cura em nós, Ele transforma em ministério para outros. Paulo contrasta a velha aliança, a letra, com a nova aliança, o Espírito, e mostra que o ministério hoje é sustentado por glória maior, por liberdade, por transformação contínua, por fragilidade humana carregando a glória divina. Tesouros em vasos de barro. Deus escolhe vasos frágeis para mostrar que o poder é dele, não nosso. Paulo organiza uma oferta para os irmãos necessitados e ensina: dar é graça, é generosidade, nasce da alegria. E Cristo é o modelo, sendo rico, se fez pobre. Dar não é perda, é participar do coração generoso de Deus. Paulo responde a críticas que o acusaram de ser fraco, simples e sem aparência. Então ele revela seu zelo pela igreja, seus sofrimentos, seu perigo, os naufrágios que sofreu, os açoites, a fraqueza como um selo de autenticidade, o espinho na carne, a frase que define a carta: a minha graça te basta. O maior poder espiritual não está na glória humana, mas na graça que sustenta a fraqueza. Glória a Deus. Vemos que o consolo de Deus é real e contínuo. Ele entra na dor, não apenas na vitória. O ministério verdadeiro é transparente e humilde. Não se apoia em aparências, mas em verdades. Somos vasos de barro, carregando um tesouro eterno. Fragilidade não é sinal de derrota, mas a plataforma para a glória de Deus. A nova aliança transforma de dentro para fora. O Espírito forma Cristo em nós. Generosidade é fruto da graça, não é obrigação, é resposta ao amor de Cristo. O sofrimento não impede o ministério, ele o purifica. A cruz molda o caráter do servo de Deus. A dependência de Deus é a maior força
do cristão. A graça basta, porque ela supre, sustenta e transforma. Em 2 Coríntios, vemos uma carta que nos lembra que Deus não pede força, ele pede entrega. E onde nos entregamos, ele revela o seu poder. Amém. É uma carta realmente muito rica e nós precisamos entender que somos os vasos de barro, mas carregamos um tesouro eterno e precisamos cuidar deste tesouro. Então, muitas vezes, né, nos sentimos fracos, nos sentimos impotentes, mas temos que entender que quando estamos com Deus e entregamos, temos que entregar, porque não adianta a gente ficar retendo, a gente tem que entregar. Quando a gente entrega, né, as nossas dificuldades na mão dele, é isso que precisamos, porque aí, aonde a gente não tem força, onde a gente é fraco, é aí que Deus entra, é aí que ele vem, é aí que ele opera, é aí que realmente, né, a coisa acontece. Mas nós precisamos ser realmente os fracos e entregar na mão de Deus, confiar em Deus, saber que por nós a gente não vai conseguir, que a gente não tem força, a gente não tem condição, a gente não consegue. Mas nós, né, servimos a um Deus que tudo pode e Ele está conosco o tempo todo. Então nós temos que entregar tudo a Ele e entender que tudo que passamos, né, todas as provas, como o apóstolo Paulo diz, né, ele passou por muitas adversidades, muitas. E ele soube passar por todas elas, tanto as ruins quanto as boas. E o que que isso nos ensina? Que nós temos que saber que nos momentos ruins, Deus está conosco. Nos momentos bons, Deus também está conosco. Porque muitos, quando a coisa está indo bem, esquece de Deus, esquece de agradecer, esquece que é Deus que está fazendo dar certo, esquece. E aí vai começar a levar achando que é Ele que está conseguindo. Não, em todos os momentos é Deus. É tudo por Deus. A gente só passa por todos os momentos se Deus estiver conosco. Então, em tudo, dê glória a Deus. Em tudo, entenda que a graça dele nos basta. Nós hoje carregamos, né, o Espírito de Deus. Hoje carregamos esse tesouro dentro de nós e precisamos nos corrigir, precisamos nos alinhar, precisamos realmente, né, estar sendo melhor a cada dia e caminhando com o poder dele atuando em nossa vida. Só temos que entregar. Quanto mais nos rendemos, quanto mais nos entregamos, quanto mais mergulhamos no mais profundo, mais Ele aparece em nós, mais Ele realmente nos guia. Então vamos nos render, vamos nos entregar e entender, né, que se estamos em Cristo, somos livres e o Senhor é o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Então, em todos os lugares em que a gente sente a presença, que a gente sabe que Deus está, é um lugar livre. E se Ele está em nós, nós precisamos entender que somos livres, que somos leves. Por quê? Porque temos Ele nos guiando 24 horas. Oração. Deus Pai, te agradecemos por tanto amor. Pai, se não for pedir demais, que o Senhor molde em nós um coração como o de Paulo, sincero, humilde, perseverante e cheio de graça que basta. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E assim como na carta anterior, em 1 Coríntios, né, apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, que possamos também, né, ser imitadores de Paulo, assim como ele é de Cristo, mas que possamos também ser pessoas que os outros possam estar vendo Cristo em nós, que as pessoas possam ser os nossos imitadores, assim como somos de Cristo. Isso realmente
Mostra que estamos sendo santificados, que estamos refletindo a luz de Jesus. Lembre-se, você vai ser uma carta que muitos vão ler. E qual carta que estão lendo? O que estão vendo através da minha e da sua vida? Será que é Cristo que está refletindo? Ou será que estamos refletindo o mundo? Pois é, né? Vamos refletir a Cristo. Vamos deixar brilhar essa luz e vamos espalhar esse amor por onde a gente passar. Deus te abençoe.